E agradecer o convite da Assembleia Legislativa de Rondônia por me permitir restabelecer laços afetivos e políticos que tenho com esse Estado. Aqui eu tenho família, um tio meu, irmão de minha mãe, já foi vereador aqui no Estado, não sei se foi em Buritis. Aqui tem uma prima minha que está presente também. E amigos da política. Eu fui presidente da Câmara e vim aqui muitas vezes. Encontrei recentemente, agora de manhã, Newton Capixaba, um dia desse em Cerejeiras, encontrei Natan Donadon, encontrei deputados com os quais convivi e pude visitar Rondônia quando presidi a Câmara dos Deputados e Newton e Natan integravam a mesa da Câmara naquele período. E tenho também laços mais recentes por conta da relatoria do Código Florestal. Fiz aqui várias audiências públicas com o senador Assigur Cax, acho que em Ji-Paraná, o Ariquemes, e com o nosso saudoso, que era deputado, depois foi senador, oh meu Deus, Moreira Mendes. Moreira Mendes viabilizou aqui, creio que com o prestígio dele, um título que eu recebi de cidadão de Rondônia. Então, portanto, eu tenho essa responsabilidade, porque além de cidadão alagoano, também sou cidadão de Rondônia, embora tenha feito toda a minha trajetória política por São Paulo. Encontrei aqui a deputada, que é Cláudia, filha também do deputado Anselmo, que ajudou na época no Código Florestal, nessas audiências públicas que nós por aqui realizamos. Lindomar Garçom ainda está por aí? Lindomar Garçom, que também prefeito, foi deputado comigo, querido colega, uma boa notícia te encontrar aqui com saúde e ativo na política, Lindomar. Pois bem, nós aqui testemunhamos pelos vários depoimentos das deputadas e dos deputados qual é a situação de Rondônia. Rondônia é um estado rico, promissor, mas um estado interditado, bloqueado institucionalmente. Não é bloqueado por falta de empreendedores, não é bloqueado por falta de capital, não é bloqueado por falta de tecnologia. É um bloqueio institucional, que é o mesmo bloqueio e a mesma interdição que alcança o Brasil. E dentro do Brasil, principalmente a Amazônia brasileira. O Brasil não é apenas um país interditado, o Brasil é um país ocupado. Ocupado por interesses que não são os interesses do Brasil, que não são os interesses da nossa população, que não são os interesses do nosso povo. Rigorosamente, o Brasil não é mais um país independente. O Brasil é um país tutelado. A nossa independência foi alcançada em 1822, agora nós estamos precisando de fazer uma nova independência. Libertar o Brasil da tutela, da dominação, de interesses que são alheios aos interesses do Brasil. Porque se nós tomarmos a referência de Rondônia, o destino foi muito generoso com Rondônia. Deu a Rondônia, e como deu ao Brasil, o que negou a maioria dos países do mundo. Qual o país que pode olhar para as 3 necessidades básicas que movem o mundo, que são segurança alimentar? Nenhum país do mundo tem as condições do Brasil para prover a sua própria segurança alimentar e a segurança alimentar do planeta. Segurança energética.
A Amazônia é uma fábrica de energias. Esse rio Madeira, daqui de Porto Velho até a fronteira com a Bolívia, ele tem 19 quedas d'água. Só 2 foram aproveitadas até agora. Essa de Santo Antônio e a de Jirau. É uma fábrica de energia em escala. Energia a mais sustentável do mundo, que é a hidrelétrica. Todos esses rios que nascem aqui, ou na região dos Andes, ou no Planalto Central, eles descem para a bacia amazônica formando cachoeiras, quedas d'água. São fábricas naturais de energia interditadas, criminosamente interditadas. A China está agora construindo em cima do Tibete, a 4.000 metros de altura, a maior hidrelétrica do mundo. No rio, que comparado com esse Madeira, com esse Tapajós, com esse Japurá, Juruá, Xingu, Purus, é um riacho, comparados com esses. E nós aqui bloqueados. Você tem uma fronteira de agropecuária, esse estado hoje já tem um rebanho bovino maior do que o do Uruguai, 2 vezes quase o do Uruguai, quase igual o da Austrália. Já produz queijos premiados no mundo, já produz um café de primeira qualidade, reconhecido internacionalmente. Tive em Cerejeiras recentemente e vou inaugurar uma destilaria de milho em Cerejeiras, produção de soja. Ou seja, uma fronteira agrícola maravilhosa. E a fronteira mineral? Cassiterita, ouro. Nenhum lugar do mundo tem ouro igual a tem essa bacia do Rio Madeira, essa calha do Rio Madeira. E dos rios adjacentes ao Madeira. Todo mundo sabe disso. Isso é interditado. Certa vez, a deputada Marinha Halpe levou lá em Brasília, eu era ministro, a prefeita de Espigão do Oeste, dona Lúcia Tereza, saudosa prefeita, deputada estadual aqui nessa Assembleia. Eu conversei com ela sobre aquela mina de diamante, é uma das maiores do mundo, lá dentro da terra dos Cinta Larga, desperdiçada, bloqueada criminosamente. Eu quero saber qual país do mundo, tendo no seu território uma mina de diamante, como tem Rondônia, o Brasil e Espigão do Oeste, estaria interditada. Qual país do mundo interditaria essa riqueza? Está lá, bloqueada. E o próprio governo, lá quando você consulta, diz quantos bilhões de dólares já saíram daquela mina de contrabando. A Polícia Federal já prendeu contrabandista em Espigão do Oeste, levando diamante que não gera nada para o país. Portanto, a riqueza está aqui, a energia está aqui. A agropecuária e a agroindústria estão aqui. As terras raras, porque não é só cassiterita, ouro, estanho, não, terras raras em Rondônia, bloqueado e interditado. E bloqueado por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal, que hoje é o tribunal de tudo, pelo Ministério Público, o federal com certeza, o dos estados eu não acompanho muito de perto, pelo IBAMA, pela FUNAI, pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Ministério das Populações Indígenas. Essa gente faz um discurso de defesa dos índios e da Amazônia como um paraíso. Só que essa gente abandonou o paraíso. A senhora sabe onde mora a ministra das Populações Indígenas? Em São Paulo. A tribo dela é aquela tribo dos banqueiros da Faria Lima e das madames da Faria Lima, é a tribo da dona Guajajara, é aquela. Não está aqui na Amazônia, está lá em São Paulo, foi atrás de mandato em São Paulo, e viver em São Paulo, e a dona Marina do mesmo jeito. Eu vou mais no Acre do que a Marina Silva. Pode ter certeza que vou mais lá, muito mais do que ela. Também está lá em São Paulo, morando nos Jardins, e recebendo os votos e o apoio das madames herdeiras dos banqueiros da Faria Lima. Isso todo mundo sabe. E a população que ela diz viver no paraíso está aqui. Aqui, ó. Aí nessa área dos soldados da borracha. O meu pai foi soldado da borracha. 20 anos durante a guerra, foi recrutado.
Foram 55 mil sertanejos, nordestinos, que vieram aqui para garantir a borracha para os aliados fazerem a guerra. 25 mil morreram aqui na malária, nas doenças infecciosas. Os que remanesceram nunca foram reconhecidos como combatentes, porque o governo não queria dar uma aposentadoria, uma pensão, mas lutaram como combatentes, morreram como combatentes. 25 mil foram para a Itália, lá morreram 400. Dos 55 mil que vieram para a Amazônia pegar a borracha, 25 mil morreram. Tá certo? E os remanescentes são tratados como? Porque ficaram aqui embrenhados nas matas. Meu pai voltou lá para Alagoas e minha tia dizia, quando ele chegou aqui, ninguém reconhecia mais. Estava desfigurado de malária, morreu inclusive muito jovem. Minha mãe ficou viúva com 27 anos. Pois bem, mas o importante aqui é exatamente perguntar o que fazer. O que é que se faz diante disso? Um país interditado pelas suas próprias corporações. Um Estado interditado pelas suas próprias corporações. Faz um zoneamento social, econômico e ecológico. É importante fazer. O zoneamento é disciplinar a ocupação e o uso do solo. Mas o Brasil não tem mais soberania sobre o uso e a ocupação do seu território. Por quê? Porque essas corporações estão controladas de dentro. O Ministério Público, aqui na Amazônia, é o braço jurídico das ONGs. Se um agricultor precisar de um advogado, ele paga. Se uma ONG precisar de um advogado, bate na porta do Ministério Público e sai de lá com uma ação. Lamentavelmente, com honrosas exceções, é isso que acontece na Amazônia. Andei por aqui, passei em 2023 por toda essa transamazônica, de carro, parando, conversando e discutindo. Promotor que não recebe vereador, promotor que não recebe produtor rural, mas se bater uma ONG na porta é recebida de braços abertos. Essa é a situação que nós temos. Aqui em Rondônia também, uma determinada promotora, que quando recebia as ONGs, recebia de braços abertos. Quando era para receber produtor rural, entrava com polícia armada de escopeta, como se estivesse recebendo criminosos. Isso aconteceu aqui no estado de Rondônia. Pois é. Claro, pessoal, que isso é uma situação de anomalia. Nós não podemos dizer que vivemos num estado de direito no Brasil. O Brasil não tem apenas um problema de insegurança jurídica. Segurança jurídica é a relação entre o ente privado e o Estado. O Brasil vive um processo de insegurança institucional. É quando não há segurança na relação entre os próprios poderes, tanto na esfera federal quanto no Estado. Então, o governador pode, sem estudo nenhum, por decreto, criar 11 unidades de conservação. A Assembleia revoga e o Tribunal de Justiça diz que não, porque não houve o estudo. Ou seja, não precisou de estudo para criar. É preciso o estudo para revogar. O poder político submetido ao poder judiciário, submetido ao Ministério Público, submetido às ONGs. Essa é a situação que nós temos no Brasil. Nós não temos mais aqui a separação entre os poderes, porque o Supremo Tribunal Federal é o poder de tudo. Não há mais separação entre os poderes na Constituição. O Supremo decide qual a CPI que deve existir ou que não deve, quem pode ou quem não pode depor numa CPI, o que é e o que não é golpe de Estado, decide sobre matéria orçamentária, e o poder político vai se apequenando diante da ação dessas corporações. Eu acho, como se diz lá no Nordeste, né, a marreta só tem força de cima para baixo. A marreta não tem força de baixo para cima. Ela só tem força quando desce. Então, nós temos que escolher a marreta. A eleição está aí, tá certo? Porque sem uma liderança maior,
que se imponha ao país, nós não vamos resolver essa situação, pessoal. Quais são as medidas, então, que o senhor acha que devem orientar o país? Quem quer que vá se eleger, se não quiser ser um presidente ornamental, se não quiser ser um jarro no Palácio do Planalto, que vai olhar para o Supremo e vai mandar mais do que ele, vai olhar para o Congresso, vai mandar mais do que ele, vai olhar para o Ministério Público, vai mandar mais do que ele, vai mandar para a FUNAI, vai mandar mais do que ele, o IBAMA vai mandar... Qualquer um manda mais do que o presidente. O presidente atual não diz que é a favor da exploração do petróleo da margem equatorial no Amapá? O presidente do IBAMA disse que não, e a palavra do IBAMA é o que vale. É a palavra do IBAMA que vale. Essa loucura da FUNAI de demarcar terra indígena onde não tem índio, mas não é só aqui não. Você vai em Alagoas, num município lá antigo, Palmeira dos Índios, está lá a FUNAI querendo demarcar terra indígena. Você vai no Rio Grande do Sul, é a mesma coisa. Você vai em Santa Catarina, é a mesma coisa. Na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, criaram grupos de trabalho para demarcar terra indígena. Então, essa gente perdeu completamente o limite. Então, a primeira coisa que tem que fazer, eu estou dizendo isso, pessoal, não é com verborragia, não é com adjetivos, você não enfrenta isso com adjetivos, com valentia gratuita. Tá certo? Não, enfrenta isso com serenidade, mas com coragem. Primeira instituição a ser enfrentada é o Supremo Tribunal Federal. E eu não me refiro aqui a pessoas dos ministros, eu estou aqui me referindo à instituição. Não é o ministro A, B ou C, é a instituição Supremo Tribunal Federal. Tem que ser enfrentado. Primeiro dia tem que apresentar um conjunto de emendas à Constituição que retirem da Constituição o poder do Supremo de ser o poder de tudo. Senão o país é ingovernável. Tudo que se fizer aqui, tudo. Por exemplo, eu acho que tem que tirar da FUNAI o poder de demarcar a terra indígena. A FUNAI vai continuar fazendo parecer, participando, mas a decisão tem que ser de uma outra instância independente. Tem que ser de uma outra instância independente. Eu tentei isso, meu Deus, lá atrás. Eu e o deputado Ibsen Pinheiro apresentamos um projeto de lei. Mas ficou lá pelo caminho. Retira. Passa para uma outra instância. A FUNAI participa. Prefeito. O senhor é prefeito de 8% do seu município. Se 92%, viu, deputada? Se 92% está sob a jurisdição ou do Estado ou da União, por conta de terra indígena, de unidade de conservação, ele é prefeito de 8%. E a anomalia dessas corporações, dessas autarquias, qual é a anomalia dessas autarquias? É que a norma permite que áreas de entes federativos sejam confiscadas sem que o ente federativo seja ouvido. Porque quando você demarca uma unidade de conservação ou terra indígena, você está retirando jurisdição do Estado e do município. Por essa razão é que essas decisões não dizem respeito ao agricultor, ao dono da vaca ou da roça de milho e de qualquer coisa que esteja lá dentro dessas áreas. De respeito ao município. Quando você interdita um município, você interdita a renda do município. Você interdita o comércio. Por essa razão é que nessas audiências, presidente Alex, o senhor tem que convocar a sociedade de Rondônia inteira. O senhor tem que dizer para o advogado, para o médico, para o dentista, para o fisioterapeuta, que se o Estado for interditado, a população não vai ter renda para ir no comércio. É a renda do campo, é o sujeito que está criando a vaca, plantando a roça, fazendo qualquer atividade que permite que a esposa vá numa boutique e compre uma roupa, que o filho vá na escola e pague, que outro vá no dentista e pague, vá no médico, vá no advogado. É a vida econômica do Estado. Qual é a renda e a vida econômica de Rondônia? Vem de onde? Do sistema financeiro? Não, isso é na Faria Lima. Do setor de serviços? Não, isso também é São Paulo, é o Sudeste, é o Sul. A vida econômica desse Estado vem dessas atividades. Quando você interdita essas atividades, você interdita tudo.
Você interdita o comércio, os serviços, a prefeitura. Você derruba a renda de todo mundo. Eu passo aqui naqueles municípios ali da Transamazônica, passei lá, Altamira, Uruará, Itaituba. Olha, quando tem uma operação desses órgãos ambientais, a arrecadação da prefeitura e a renda do comércio cai rapidamente, imediatamente. Porque é assim que acontece. Então, a primeira medida é essa, enfrentar o Supremo com uma emenda. Você tem que organizar todos os artigos, todos os parágrafos, todos os incisos, revogar ou modificar e dizer o seguinte: não, o Supremo será um tribunal constitucional e não um superpoder. Ou faz isso, ou esqueça, porque você vai tomar uma decisão aqui, eles vão revogar acolá. Pode ter certeza. Segundo, criar uma autoridade para demarcação de terra indígena. A FUNAI continuará sendo importante, mas não mais terá a palavra final. A outra autoridade que vai decidir. Apresentou a FUNAI e diz: não, tem que demarcar essa mesa toda. A autoridade vai dizer: não, essa mesa aqui não pode, porque aqui tem área importante para mineração. Ali tem os agricultores, ali aquela pode. Então é isso que vai acontecer. Unidade de conservação também não pode ser mais do ICMBio e do IBAMA. Essa gente não tem a prudência, não tem a sabedoria de combinar o interesse ambiental com o interesse social, com o interesse econômico. Então você tem que criar uma outra autoridade. O IBAMA e o ICMBio vão participar, vão fazer parecer, vão fazer estudo, mas a decisão não pode ser mais deles. Eles não têm maturidade, não têm isenção, não têm independência. O menino faz um concurso para entrar no IBAMA, ele acha que passou no concurso para ser militante do Greenpeace. No Ministério Público também é a mesma coisa, com honrosas exceções, mas é a mesma coisa. Eles acham que são militantes ambientalistas. Um órgão de Estado participa de conselho de ONG. Aí o promotor vira conselheiro de uma ONG. Por que ele virou conselheiro de uma ONG? Ele não virou conselheiro do sindicato rural. Por que é que vai virar da ONG? Não, ele é um servidor do Estado brasileiro. Ele tem que olhar para a ONG e olhar para o produtor rural lá da área do soldado da borracha com os mesmos olhos e pesar todos os interesses. Então é preciso criar uma outra autoridade para a criação dessas unidades de conservação, porque também é uma coisa sem limite. Você vai lá no Rio Grande do Sul, lá em cima da serra, em Vacaria, pecuária de 500 anos. Aquilo ali, quando começou a pecuária, não era nem Brasil. Foram os jesuítas espanhóis que criaram a vacaria ali. 500 anos depois, eles querem impor tantas restrições que inviabiliza aquela atividade. Na região, lá da fronteira, com o Uruguai, a Argentina, também é uma pecuária de 400 anos. Agora querem criar uma unidade de conservação de 180 mil hectares para quebrar 30 prefeituras. O comércio acaba com tudo, porque a renda daquela sociedade vem dessa atividade. Então tem que retirar desse IBAMA e desse ICMBio esse poder. Isso é muito simples, porque boa parte disso você pode fazer por lei, por medida provisória, ou por decreto. Esse poder que o CONAMA tem, o poder de legislar. Por que o poder de legislar se ali ninguém foi eleito? O poder de legislar tem quem é eleito, o vereador, o deputado, o senador. Você dá para uma corporação que reúne ONGs para o poder de legislar, uma resolução do CONAMA é lei. Vira uma confusão. Só o Congresso é que pode revogar com o decreto legislativo. Bem, e o licenciamento ambiental? O Brasil, licenciar uma obra, você não sabe se vai acontecer em 5 anos, em 50 ou em 500 anos. Porque qualquer um pode embargar uma obra no Brasil. Uma ONG pode embargar uma obra. Essa Ferrogrão está embargada por um pedido de uma ONG ao Supremo, e o Supremo pediu e o Supremo decidiu lá por um ato monocrático, uma decisão monocrática de um juiz.
Porque eu tenho certeza que nem sabe onde fica Ferrogrão no mapa. Pode botar o mapa em cima da mesa desse juiz e perguntar onde fica o Ferrogrão, não vai saber dizer. Mas parou, ficou aí, 6 anos, e vai continuar parada. Como é que faz? Tem que criar uma autoridade única de licenciamento ambiental, com prazo para decidir. 24 meses não decidiu, cai na figura do decurso de prazo. Não decidiu, está decidido, está licenciado. E contra uma obra licenciada, a decisão judicial só depois da obra concluída, para não sair parando obra pelo caminho. Porque qualquer um para uma obra. O Ministério Público para, o juiz de primeiro grau para. Essa BR aqui, essa 319, a 319, de Porto Velho a Manaus, tem umas 5 decisões de juiz de primeiro grau. O promotor daqui entra e para, o outro entra e para, o outro entra e para. O fosfato aqui, fosfato não, o potássio de Altazes, também está parado por juiz de decisão de primeiro grau. Qualquer juiz de primeiro grau para uma obra no Brasil. Qualquer obra. Pedido de uma ONG para. O IBAMA para, o Ministério Público para, o órgão ambiental do Estado para. Qualquer um para. Então você tem que revogar. Todo mundo vai dar uma opinião. Agora a decisão pelo licenciamento vai ser de uma autoridade única, com prazo para decidir, porque senão o Brasil não tem saída. Escrevam isso. Porque mesmo que o presidente da República diz, não, faz uma lei aí, não é mais a FUNAI que vai decidir, ou o Congresso. A FUNAI vai dar o parecer, mas é outra autoridade. O Supremo revoga no mesmo dia. Então você tem que começar com o Supremo, fazer um acerto de contas. Dizer, não, aqui a Constituição vai estabelecer os limites entre todos os poderes. Se não, difícil achar que vai. A Assembleia Legislativa de Rondônia já foi bloqueada aqui já no próprio Tribunal de Justiça. Uma decisão que é essencialmente do Poder Legislativo. Discutir e revogar uma portaria do Poder Executivo por uma lei. Então, essa é a anomalia que o Brasil está vivendo. E isso obedece a interesses que não são nossos. Mas você tem um Estado desse, promissor. Nenhum Estado do Brasil, olha, eu não conheço de ouvir dizer, eu vou atrás das informações. Nos últimos 20 anos, o Estado de São Paulo, que é o meu estado onde eu vivo e faço política, aumentou as exportações em 5%, 8%, uma coisa assim. Em 20 anos, aumentou em 5%. Mato Grosso, que é o que mais cresceu, aumentou em 139%. Rondônia aumentou em 200%. Ele está aqui numa encruzilhada que pode tanto ter uma saída para o Pacífico, quanto para o Atlântico. Porque ele está aqui no caminho, essa hidrovia vai bater aí, nesse porto Itacoatiara, ou Santarém, ou aquele outro porto lá de Santana. Isso aqui vai bater nos portos do Peru. Agora, qual é a situação dessa rodovia da 364? Isso precisava estar duplicado há muito tempo, em plenas condições. Essa hidrovia aqui do Madeira, pessoal, não é para estar na situação que está. Quase que uma hidrovia sazonal. Isso precisa ser submetido a um processo constante de manutenção, de ampliação, de desassoreamento, para ser o nosso Mississippi. O Rio Madeira, pode ser. E daqui sai para o Pacífico, pelo Panamá, ou sei lá por onde, para a Europa direto. Agora, não tem, esse Estado não tem 1 quilômetro de ferrovia, pessoal. É um retrocesso, porque já teve, né? Madeira Mamoré está aí. Não tem mais 1 quilômetro de ferrovia em Rondônia funcionando. A hidrovia é precária. A rodovia mais precária ainda. Isso é uma forma de bloqueio. Isso é uma forma de interdição. Isso aí refreia qualquer tipo de investimento, porque isso aqui você podia já estar convertendo a agropecuária em agroindústria, rapidamente. Isso aqui poderia ser um corredor de logística
para o Pacífico e para o Atlântico. Rondônia tem todas as condições para isso. De processar, de não ser apenas um estado de passagem de riqueza, que chega aqui, a soja despeja aqui, e no porto e daqui vai para... Não, isso aqui podia ser um centro já de processamento. Essa mina de diamante, com uma política fiscal e tributária de incentivo ao processamento desse diamante, poderia mudar a fisionomia de Espigão do Oeste e do Estado. Esse ouro que está aqui no Rio Madeira e nas adjacências dele. Então, agora, só que a logística bloqueia se você não tem, certo? E a insegurança no campo. Eu digo, só no Brasil, que é uma sociedade esquizofrênica, é que alguém que está criando uma vaca e fazendo uma roça pode ser perseguido pelos órgãos do Estado. Porque se eles estivessem plantando maconha ou papoula para fazer droga, mas estão criando uma vaca, estão trabalhando pela segurança alimentar de Rondônia e do país. Qual é o país do mundo que faz uma coisa dessa? Eu imagino um chinês, dizendo o que aquele pessoal está fazendo ali. Ah, não, eles estão criando vaca. E fazendo o quê? Não, estão plantando uma roça. Não, então vamos proteger esse pessoal, que ele é importante para a sociedade. Aqui a gente hostiliza, aqui a gente persegue, aqui a gente embarga. 1/3 das propriedades do Tocantins estão embargadas. Aí chegou lá, o juiz me falou, disse, olha, chegou aqui, o promotor trouxe um cidadão, disse, não, ele está produzindo numa área embargada. Isso aí é o juiz que me falou. O que é uma área embargada? É uma área que estava ocupada e que em cima dela o Estado criou uma unidade de conservação ou uma terra indígena. Pessoas que o próprio Estado trouxe para aqui, para a Amazônia, naquela história que já foi dita aqui, do integrar para não entregar, terras sem homens para homens sem terra, era essa a conversa. Né? Agora embarga essas propriedades. Quando a propriedade está embargada, você não pode nem colher o que está ali. Você é completamente proibido a legislação financeira no Brasil para a propriedade rural. Se um chefe do narcotráfico precisar do empréstimo, ele vai lá, não precisa apresentar nada, nenhum documento, só as garantias. Ele leva o empréstimo. Um agricultor, ele precisa levar 180 mil certificados de tudo. Se uma nuvem de fumaça passa por 10 propriedades, o satélite multa as 10. Independentemente de onde tem a origem, a queimada e a fumaça, porque é a norma que atribui responsabilidade a crime de terceiros. Se a sua propriedade pegar fogo, não adianta se foi seu inimigo que tocou fogo nela, o senhor é que vai responder. Crime de terceiros. Então, eu acho que essa anomalia o Brasil tem que enfrentar, tá certo? E enfrenta com a segurança jurídica no campo, porque a insegurança jurídica bloqueia o investimento. A área mais pobre de São Paulo era uma área lá do Pontal do Paranapanema, onde as propriedades não tinham título. Se não tem título, como é que vai se investir? Que garantias ela pode oferecer? Então, a segurança jurídica é uma medida importante. E acho que a outra norma que precisa ser mudada é transferir da União para os estados algumas atribuições, e principalmente as terras. Na época do governo militar, por conta de ameaça, de guerrilha, não sei de quê, o INCRA passou a ser o dono de todas as terras do país. Tudo ficou federalizado. Não tem mais essa ameaça. Então tem que devolver para os estados, e os estados conveniar com os municípios, para fazer a regularização fundiária. Então, presidente, se nós queremos, em Rondônia, fazer o zoneamento socioeconômico e ecológico, que distribua com o Estado, onde vai ser a área de agropecuária consolidada, a área de mineração, a área florestal, do manejo, da indústria de madeira,
a área para a logística, para a infraestrutura, a área de proteção, onde deve ficar a reserva de floresta, os corredores ecológicos, tudo isso combinado, porque o país, o problema da nossa doutrina de licenciamento, muitas vezes, e que preside algumas dessas instituições, é que o licenciamento só é visto a partir de uma ótica, que é a do meio ambiente. Mas o licenciamento, ele tem que ser um tríplice licenciamento. É o ambiental? É. Mas quando você faz uma obra, você faz uma hidrelétrica dessa aqui, Santo Antônio ou Giral, tem a questão ambiental? Tem. Mas tem a questão social. Essa energia vai iluminar casas que não têm energia, vai levar energia para o hospital, para a escola. Então é o licenciamento social. Aqui na Amazônia é o lugar que mais tem escola sem luz elétrica. Eu vi várias, na beira do Rio Purus. Chega lá na escola, toco de vela no chão, professor, para que essas velas? Para corrigir prova de noite, porque não tem luz elétrica. Eu vi agora em São Félix do Xingu, comunidade de 6 mil pessoas que não tem luz elétrica. Então é preciso você, quando licenciar a obra, ver o problema ambiental e ver o problema social. Emprego, vai gerar emprego? Eletricidade é um insumo fundamental para a economia, vai gerar emprego. Vai gerar tributos para o município, para o Estado, para a União, vai gerar divisas para o país. Quando foi feita aqui essas duas hidrelétricas, aqui em Santo Antônio e Giral, eu era ministro do presidente Lula. Eu que levei a proposta, porque o pessoal se queixava que o Ministério das Minas e Energia só cuidava de petróleo, não cuidava de hidrelétrica. Eu levei, está aqui. Aí ele disse, converse com mais alguns ministros para ver o que é que eles acham. Aí, deputado Pedro, eu fui conversar com o ministro da Agricultura, que era Roberto Rodrigues. Ele diz, Aldo, isso não é um projeto de energia, isso é um projeto agrícola. Sabe por quê? Vai nos dar 100 mil hectares de áreas irrigáveis para a agricultura. Isso é um dos maiores projetos de agricultura do Brasil. A área a ser irrigada com a represa dava a Rondônia uma outra área de 100 mil hectares para a agricultura. Eu lembro dessa conversa com Roberto Rodrigues. Aí fui conversar com o ministro dos Transportes, ele diz, Aldo, isso aí é um grande projeto de hidrovia, se fizer as eclusas, nós vamos ter uma hidrovia importante nessas áreas. Agora, veio o meio ambiente, intercedeu, como fez em Belo Monte, para fazer represa com uma série de restrições, não sei se as eclusas aqui foram construídas, tá certo? Se foram depois construídas, porque não foram feitas na época, mas podia fazer depois para permitir a navegação. Então, é o seguinte, numa obra de energia, você tinha uma obra para a agricultura e você tinha uma obra para o transporte. É esse o licenciamento que precisa ser feito. Porque qualquer dano numa obra você vai ter. Isso aqui provavelmente tinha árvore quando foi construído esse prédio. São Paulo era toda floresta. Virou uma metrópole. Porque se você fosse rigoroso no dano ambiental e fizer licenciamento só pelo aspecto ambiental, nem gravidez a mulher pode ter mais. Porque o menino, quando nasce, vai emitir algum tipo de coisa. Não, você não pode mais engravidar, que esse menino vai emitir gases de efeito estufa. Pessoal, não pode ser apenas esse ponto de vista. Claro, se o dano não é compensado pelos benefícios, você diz, não, essa obra não pode, porque só tem dano, não tem benefício nenhum. Mas você tem que calcular os benefícios para ver se compensa. E a riqueza é uma coisa importante para que a obra seja licenciada. Então, o que eu sugiro, presidente, é que a mobilização para o debate sobre o zoneamento envolva a sociedade como um todo. Porque isso aí não é o interesse do cidadão que vai criar uma vaca, ou plantar uma roça, ou fornecer milho para o etanol de cerejeiras.
Não, é o interesse de todo mundo. O advogado tem que estar envolvido, o sindicato dos trabalhadores tem que estar envolvido, do comércio. Eu falei lá em Belém. Eu digo, olha, esses meninos todos que trabalham em boutique pelo interior do Pará, todos eles estão na lojinha, vendendo ali, atendendo, porque tem uma turma gerando a economia que movimenta o comércio. Então tem que chamar também. A professora, o professor, todo mundo tem que participar. Porque isso não é o interesse do produtor somente. É do interesse dele, mas é do interesse de toda a sociedade. E esse licenciamento tem que envolver tudo. Tem que licenciar o Rio Madeira para melhorar essa hidrovia. Tem que licenciar a duplicação da BR-364. Tem que estudar a possibilidade de um corredor, mesmo que não seja feito agora, né, porque isso é mais difícil. A do Rio Madeira é a mais fácil que tem. Mais fácil, eu converso com amigos meus que entendem de logística, de infraestrutura de Zaldo. O mais fácil, o mais rápido é melhorar o corredor hidroviário do Rio Madeira. Esse é o que está ao alcance. Você não precisa fazer grandes obras de engenharia. Para fazer uma ferrovia daqui para o Peru, pelo amor de Deus. Com essa legislação nós vamos levar 500 anos. Mas essa obra está mais ao alcance. Então você tem que projetar o licenciamento para o funcionamento do Estado, para a ocupação e o uso do território como um todo. E Rondônia fazer parte do esforço e do interesse em contribuir para que o Brasil seja desinterditado lá com essas normas federais. Tem que tirar o Supremo do caminho. Ministério Público tem uma missão nobre, eu acho. Combater o crime organizado, a corrupção. Agora, parar o país, não, pessoal. Isso tem que ser revisto, tá certo? Isso não pode continuar como uma atribuição absoluta dessas corporações. Então, acho que o Brasil recebeu do destino o que nenhum outro país recebeu. Qual é o país do mundo que pode olhar e ter a fronteira agrícola que nós temos? Disponível, porque aqui você tem os recursos naturais, que é o solo, a água, o clima, você tem o conhecimento de agricultura tropical, você tem uma Embrapa produzindo conhecimento para transformar o cerrado, onde a terra não valia nada, terra do cerrado nem dado e nem herdado, era isso que se dizia antigamente. Virou uma bacia de grãos e de proteína, conhecimento. E você tem aquilo que é o mais essencial, que é o produtor rural. É esse tipo humano que boa parte do mundo procura e não tem. E nós temos esse produtor rural, esse homem e essa mulher que se adaptam a qualquer sacrifício para criar uma vaca e fazer uma roça. Nós temos tudo isso. Nós temos a fronteira mineral. No século das terras raras, meu prezado, no século das terras raras, o Brasil é o país das terras raras. Todo canto tem terras raras. Você tem terra rara em Rondônia, na Amazônia, em São Paulo, em Minas Gerais, em Goiás. É o que vale hoje no mundo é ter terras raras. O Brasil tem de sobra. E o Brasil tem energia, de petróleo, da bacia de Pelotas, lá do Rio Grande, de vossas senhorias, até a fronteira com o Amapá, o Brasil tem petróleo. Se entrar aqui pelo estado do Acre, na fronteira com o Peru, o Brasil tem petróleo. Aí o Brasil tem energia de biomassa. Aí o Brasil tem biodiesel. Aí o Brasil tem etanol de milho, etanol de cana. Aí o Brasil tem energia solar. Aí o Brasil tem energia eólica. O Brasil tem tudo. Tem tudo. Se precisar de potássio, o Brasil tem. Se precisar de fosfato, o Brasil tem. Se precisar de ouro, o Brasil tem. Se precisar de estanho da casterita, o Brasil tem. Se precisar de nióbio, o Brasil tem. Se precisar de urânio, o Brasil tem. O Brasil tem tudo. O destino, a natureza, foi muito generosa com o Brasil. Agora, as escolhas aqui não foram. Tá certo? As escolhas. Agora, as escolhas você pode mudar. O destino, você não muda. Se você nasceu filho da Dona Maria como eu nasci, você vai ser filho da Dona Maria o tempo inteiro. Tá certo? Se você nasceu em Viçosa, em Alagoas, você não vai poder agora escolher para nascer em Ariquemes. Agora, a sua profissão, onde vai viver, tudo isso. Você escolhe. A natureza já nos deu o que não deu para ninguém. Agora, eu acho que as escolhas nós podemos fazer. E isso me torna uma pessoa otimista e confiante.
Porque aqui esse hino que nós ouvimos tão bonito, fala dos bandeirantes de Rondônia, tá certo? O hino de Rondônia, dos bandeirantes de Rondônia, sentinela da fronteira, destemidos pioneiros, é isso, né, que fala o hino, né? Tão bonito, né? Tomara que as crianças de Rondônia ouçam diariamente esse hino nas escolas, para não perder essa memória e honrar os antepassados e aqueles que estão lutando aqui até hoje, tá certo? Então, o Brasil tem tudo ao alcance. Quem é que tem no mundo essas possibilidades? Eu não vejo ninguém que tenha. A grande vantagem dos Estados Unidos, sabe qual é? É que ocupou todo o seu território, demograficamente e economicamente. Essa é a grande vantagem dos Estados Unidos sobre o Brasil. Qual é a grande desvantagem do Brasil sobre os Estados Unidos? É que nem ocupou economicamente e nem ocupou demograficamente o seu território, principalmente essa Amazônia Ocidental aqui. Agora, vamos mudar o raciocínio. Qual é a grande desvantagem dos Estados Unidos em relação ao Brasil? É que já ocupou. Qual é a grande vantagem do Brasil em relação aos Estados Unidos? É que pode ocupar. Tá certo? Então, quando o Brasil transformar, como eles transformaram, eles fizeram isso na metade, depois da Guerra da Secessão. O país destruído com aquela guerra civil, os estadistas americanos disseram, o que é que faz agora com o país destruído? 1 milhão de homens desmobilizados da guerra. Marcha para o oeste, atravessa o Mississippi e vamos atrás do ouro da Califórnia. Vamos atrás das terras agrícolas da Califórnia, e a gente vê naqueles filmes de faroeste, aquelas diligências chegando, ocupando as terras, distribuindo. Eles fizeram isso há 150 anos. Só que o nosso oeste está aqui para fazer o mesmo papel. Cabe a nós fazer essa escolha, tá certo? Isso é nosso, do Brasil. Nós não podemos aceitar que uma ONG financiada nos Estados Unidos, na Noruega, na casa do diabo, chega aqui e estabelece as regras para o nosso... Não, aceitamos não, isso não pode ser não. Nós não aceitamos isso, tá certo? Então vamos olhar para o futuro com otimismo e com confiança, porque isso está ao nosso alcance fazer. O que precisa é de coragem, de autoridade que tenha, além do poder, porque o poder é dado por uma norma, a Constituição dá poder, para o presidente, para o senador, para o deputado. O poder vem da norma, a autoridade vem da biografia, a autoridade vem do comportamento, a autoridade se impõe pelo respeito, por uma biografia limpa, tá certo? É isso, você olhar para um homem público e dizer, isso aqui pode falar, tá certo? É possível? É. Eu fui 6 vezes deputado, fui presidente de Câmara, fui ministro de 4 pastas, 4 ministérios eu ocupei, complicados. Fui secretário da Casa Civil. O Ministério Público nunca gastou uma folha de papel para me processar para nada. Nem o ministro do Supremo recebeu um processo para olhar na minha cara e dizer, eu tenho um processo aqui na sua mão. Não tenho. Nenhum e nunca tive. Nunca tive. Por nenhuma razão. Então é possível você combinar a responsabilidade. Nunca peguei num cartão corporativo em nenhum ministério. Não quero. Nunca pedi que um ato meu como ministro recebesse segredo de 10 anos, de 100 anos, sei lá de quantos anos. Não. Então, o Brasil precisa recuperar a autoridade do poder. Porque hoje, quem tem poder não tem autoridade. Eu não vejo o ministro do Supremo hoje circulando tranquilamente num aeroporto ou num restaurante. Eu não vejo. Tá certo? E essa coisa de Banco Master, de INSS, envolvendo todo mundo, pessoal, não escapa nada. Não escapa ninguém, o Poder Legislativo, o Executivo, o Judiciário, por Nossa Senhora. Isso leva o povo à descrença, entendeu? Então nós precisamos recuperar isso, para que o Brasil desinterditado encha a nossa juventude de esperança. Porque eu cheguei em Altamira, um amigo disse, está vendo aquela torre? Eu digo, estou vendo. 11 jovens pularam daquela torre no ano tal. Mas o que aconteceu? O Ministério Público pediu que a torre fosse interditada, a professora pediu para retirar a torre. Aí eu pergunto lá para o secretário de saúde o que é que está havendo. Ele disse, toda essa criançada em tarja preta,
Menino com 14, 15 anos, com crise de ansiedade, depressão, que olha para o futuro, o que é que vê? Qual a alternativa que vê? Aqui em Humaitá, fazendeiro ligou para mim, eu atendi, disse, tudo bem, tudo bem. Não, o que o senhor está dizendo é o que está acontecendo. Meus 3 sobrinhos saíram da fazenda. Mas por que saíram? Porque toda noite eu ficava aperreado, achando que no outro dia ia chegar o IBAMA, a FUNAI, Polícia Federal, Força Nacional, para tirar minhas vacas. Um dia eles chegaram e disseram, tio, acabou, não vamos ficar mais aqui. Mas por quê? Porque o senhor não tem paz, o senhor não dorme. Sabe por quê, tio, o senhor não dorme? Porque aqui na Amazônia tem 2 atividades criminosas. Uma é essa que o senhor faz, criar essas vacas e plantar essa roça. Crime. A outra é o tráfico. A diferença, tio, é que a polícia está atrás da sua atividade, não está atrás de outra atividade. O tráfico anda aí, solto. Aqui na fronteira com o Acre eu tenho amigos delegados. O tráfico é quem faz a justiça ali. Prende, executa, julga. É assim, rios. Aqueles rios ali da Amazônia. O tráfico dominando, você pode. Aí você pensa que isso é só na Amazônia? Não. Fui almoçar com meu irmão lá em Brasília, olhei lá no último andar do shopping, cheio de tela. Eu digo, mas aquelas telas? Para os meninos não pular aqui no meio do pátio. Meninada sobe e pula. Ou seja, uma juventude sem esperança. Não, pessoal, eu fui jovem no interior de Alagoas, nasci na roça de parteira, alfabetizado em escola rural. Nunca pensei, pelo amor de Deus, eu queria ganhar o mundo. Sair se matar, mas hoje a nossa juventude pensa nisso. Desesperada, sem esperança, porque você bota o menino para estudar na escola técnica. Ele se forma para fazer o quê? O que ele vai fazer? É agrônomo? Não pode fazer uma roça. É veterinário? Não pode cuidar de uma vaca, porque criar a vaca é crime, plantar a roça é crime. Ele vai fazer o que da vida? Fazer uma mineração é crime. Fazer qualquer coisa é crime? Não. O Brasil não pode aceitar isso. Tem que olhar para frente e se livrar desse tipo de coisa. Muito obrigado.